Eu vou deixar o microfone aí, melhor. Não, depois você pode pôr na lapela. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje um dia muito especial, né, para todos nós, onde nós estamos retomando com as atividades presenciais em nossa casa espírita. Tivemos aí um intervalo de 2 anos para tanto, período no qual nós também não ficamos parados no nosso aprendizado da doutrina, né? Nós realizamos as palestras do Espiritismo Responde aos domingos no sistema virtual, e o que nos trouxe, sobretudo, um grande aprendizado. De maneira que agora nós estamos retomando com a proposta de fazermos o presencial juntamente com o virtual, né? Essa reunião de hoje ela está sendo transmitida online, né, ao vivo no Facebook, para quem quiser participar de casa conseguir participar, né? Então é uma alegria muito grande, um desafio muito grande, mas que com a graça de Deus nós conseguiremos estar fazendo e alcançando os nossos objetivos. Juntamente com as palestras que fazemos aos domingos, nós temos também a evangelização infanto-juvenil, tá certo? Nós estamos iniciando isso hoje também. Não tinha necessidade de se fazer presente já nessa primeira reunião, né, com as crianças, pois nós receberemos as matrículas, as inscrições normalmente ao longo das próximas reuniões, né? Então, venham para cá, está tudo só começando, pode trazer as crianças, os jovens, que nós estamos com uma proposta muito bacana para evangelizar todo esse pessoalzinho aí, tá? Também lembro a todos, né, que queiram participar com seus filhos na evangelização, que tem uma ficha que é preenchida, né, com o nome dos pais, informações das crianças, que vocês conseguirão certamente chegar até ela hoje, né, ou nas próximas reuniões, para quem for chegando, e também a possibilidade de ingressar no grupo de pais do WhatsApp, onde nós colocamos ali todos os avisos, né, acerca da evangelização e também das palestras que nós estamos fazendo, né? As palestras, nós continuamos com aquela temática de trazer temas atuais e temas relevantes à luz da doutrina espírita, né? O Espiritismo Responde. Essa é a nossa proposta. Hoje nós teremos uma palestra que será feita pelo Wilson, que é Lembranças do Passado, que certamente nos trará muitas informações importantes, né, para a nossa reflexão, muitas respostas às nossas dúvidas, inclusive. Uma coisa importante também. Nessa reunião que nós estamos propondo, né, nós faremos naturalmente o passe para todos os que estão presentes e faremos também o passe para quem está assistindo pelo Facebook, no online, né? Logo depois da exposição, o Wilson vai fazer vibrações e dentro dessas vibrações ele vai dedicar um momento para a realização dos passes pela espiritualidade. É até interessante, né? Além de se pôr nessa posição de receber o passe, também deixar ali um copo d'água, caso queira, para fluidificação. Eu acho que é isso, né? Não estou esquecendo nada, né? Acho que por enquanto é isso, de aviso. Então, para iniciar, eu convido a todos para serenarem as suas mentes e os seus corações, procurando se elevar até a espiritualidade maior, até Jesus, nosso mestre,
e até Deus, nosso Pai amado, primeiramente para agradecermos por essa oportunidade abençoada de estarmos retomando com as nossas atividades presenciais e também online, para continuarmos com as nossas reflexões de temas tão importantes à luz do Espiritismo, para que venhamos entendê-los, para que venhamos aplicá-los em nossas vidas, de maneira que consigamos seguir com a nossa jornada. Pedimos à espiritualidade maior e também ao nosso mestre que esteja conosco durante toda a reunião, nos abençoando com as suas luzes, de maneira que consigamos ser supridos em nossas limitações, para o bom aprendizado, para a boa reflexão, para o bom discernimento. Que Jesus se faça presente junto a nós, nesse momento, nessa casa, nos lares de todos, para que consigamos tirar o melhor proveito disso tudo. Que assim seja. Obrigado a todos. Obrigado. Mais uma informação? Tá. Mais uma informação referente ao passe, tá? O passe nós faremos no salão. Então, logo depois do término da exposição das vibrações do Wilson, os passistas vão aplicar os passes no próprio salão. Então, vocês podem ficar normalmente nos seus lugares, né? E logo depois que terminarem os adultos, as crianças virão ao salão, né? Sentarão juntamente aos pais, e aí será a vez das crianças estarem recebendo os passes dos passistas. Tá. Então, na verdade, eles vão sentar ali nas últimas fileiras, não junto aos pais, tá bom? E aí depois a gente devolve as crianças. Tá certo? Então é isso, gente. Boa reunião a todos aí. Muito bem. Bom, primeiro, eu vou pedir a vocês que sentem um pouco mais para frente, porque como as crianças vão sentar aí atrás, aí a gente não fica com o incômodo de ter que sair do lugar depois. E aí eu sei que vocês estão com medo de mim, mas pode vir um pouco mais para frente. Eu não vou fazer nada, nem dançar eu vou, como Cecília pediu, nem dançar, hoje eu não vou dançar. Isso. Só para que a gente deixe lá os lugares para que as crianças possam sentar. Lógico que hoje tem muita gente aqui, né? Mas tem o pessoal da internet. Então, tem muita gente assistindo. Eu espero que as pessoas estejam lá conectadas ao Facebook. É melhor quando tem aquela reunião com os quadradinhos que a gente vê a quantidade de pessoas. Mas, não tendo essa situação, vamos então... Bom, e aí, eu primeiramente quero agradecer a oportunidade, né? Agradecer o fato de vocês estarem aqui, de saírem de suas casas nos domingos, das pessoas que estão na internet, de acordar para poder falar um pouquinho de alguns assuntos, como disse o Edu, assuntos que se tornam atuais, mas são assuntos que a gente vai, ao longo do tempo, relembrando, né? As pessoas já... Quem frequenta o Espiritismo há bastante tempo já escutou a maioria dos temas dos quais nós vamos falar sempre no Espiritismo Responde. Mas é sempre bom, a gente vem, cada um vem com uma forma diferente de falar do assunto, ou com uma coisa nova que aconteceu, ou com uma coisa nova que ele conseguiu captar e trazer aqui para vocês. E hoje eu vou falar sobre a lembrança do passado, que é dentro do nosso contexto, né, do Espiritismo. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque assim, eu vou falar sobre as lembranças do passado e das ideias inatas, né? Então, eu vou explicar um pouco sobre isso. Mas, primeiro, eu quero falar de nós enquanto espíritas, né? Lembrando, eu sempre lembro isso nas palestras, porque hoje essas palestras se perpetuam, né? Elas
Hoje a gente tive a oportunidade de ver uma palestra de uma pessoa amiga que, de repente, tinha 2.000 pessoas que já tinham assistido a palestra pela internet. Então, assim, abre muito o campo das pessoas que assistem. Então, eu costumo falar sempre, primeiro, estamos fazendo uma palestra dentro das possibilidades da codificação e daquilo que é o nosso entendimento. Então, é uma palestra espírita, né? Nós somos espíritas. Para aqueles que não se declaram espíritas, estão no mundo do conhecimento, né? Então, estão adquirindo conhecimento. Ah, mas eu não sou espírita. Não tem problema algum. Por isso que eu estou falando em relação à internet. As pessoas têm interesses N. Então, esse assunto, deixa eu tomar um pouco desse assunto para mim. Não porque é espírita ou não, mas que essa pessoa saiba que quando eu estou falando com essa conotação, com a conotação do espiritismo. E nós, os espíritas, acreditamos em algumas coisas, né? A gente, dentro da doutrina dos espíritos, que eu sempre lembro isso também, não é a doutrina do Kardec. E Kardec foi um de nós que codificou essa doutrina, mas ele não é o dono da doutrina. Essa doutrina ela já era dita muito antes dele, né? Já se falava muito antes dele. Platão já falava disso, né? Ele falava do que eu vou dizer hoje. Platão já falava do que eu vou falar agora. Então, assim, são coisas que a gente precisa entender. Então, primeiro, nós, os espíritas, acreditamos na reencarnação. Então, acreditamos que os seres, os espíritos, eles estão vivendo hoje aqui, já viveram e viverão. Mas para sempre? Não, na medida da sua necessidade de evolução. Mas nós acreditamos nisso. E isso explica para nós muitas das coisas das quais são faladas em nossas palestras, né? Porque elas têm também essa conotação. E aí, como é que a gente vive isso, né? Como é que a gente vive essa questão? É muito mais fácil, no entendimento, eu viver entendendo que existe a reencarnação. E aí, estou passando por uma dificuldade hoje, mas eu consigo avaliar o que essa dificuldade se transforma em oportunidade. E eu consigo também pensar no que pode ter acontecido para que eu esteja passando por isso hoje, né? Então, fica um pouco mais confortável. O sofrimento é o mesmo, daquele que não acredita em nada, ou daquele que acredita em outra coisa. Mas o conforto é maior. E de entender que você está passando por um processo que faz parte da sua evolução. E que a dor vai passar assim como tudo. Então, a gente precisa, em algum momento, pensar nisso. Está doendo? Tá, mas vai passar. Mas está demorando demais? Vai passar. E aí, nós vamos olhar para o planeta Terra e eu olho para o meu problema, né? Estou aqui dentro olhando para o meu problema. O problema está enorme. O problema é gigante. Aí eu saio um pouquinho e vou para fora do estado de São Paulo. Olhando de cima, ficou tudo já menor. Se eu sair do planeta Terra, né? Agora estou numa nave espacial olhando para o planeta Terra. Que tamanho eu tenho dentro desse planeta Terra? Eu sou minúsculo agora. Sou ínfimo. E o meu problema? O meu problema agora se tornou ainda menor. Mas é o problema de cada um, né? Então, cada um tem a dimensão do seu problema. Eu não estou aqui para dizer que o seu problema é pequeno. Estou aqui para chamar a atenção para que você olhe para a oportunidade e não para o problema. Há uma oportunidade aqui, uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de sentir. Nós acabamos de passar pela pandemia, que para mim, assim como todas as guerras que a gente viveu e vai viver, é mais uma. E aí a gente sai da pandemia e entra em outra crise, que querendo ou não se transforma numa crise mundial. Não é o que a gente quer, mas faz parte do experimento, né, da experiência do planeta Terra, um mundo de expiação e provas. Então as provas não vão acabar. Enquanto formos um planeta de expiação e provas, as provas não acabam. Elas continuam. E as dores também. Porque essas pessoas necessitam ainda da experiência na dor.
Ainda nesse planeta, o mal impera, infelizmente. As pessoas pensam ainda nele próprio. As pessoas não olham para fora, elas cada vez mais estão olhando para dentro. Então, a oportunidade, né, a permissão que Deus nos dá é de experimentar isso, de olhar para fora. Vamos olhar para fora agora. Olha, tem um irmão nosso sofrendo ali na esquina. O que eu faço com isso? Que oportunidade é essa? Porque eu tenho um sofrendo lá na Ucrânia, mas eu tenho um sofrendo aqui na esquina. O que eu tenho feito? Então, esse é o nosso momento. Eu vou sempre chamar a atenção, porque esse é o momento que a gente tem para experimentar isso. E fazer a transição, mudar essa chavinha, ok? Então, vamos lá. E nós, então, vamos entrar no assunto de lembrança de vidas passadas. Mas antes disso, eu quero que a gente faça um exercíciozinho, que é a nossa memória de ontem. A nossa memória de ontem, né? A mais recente. O que a gente lembra de ontem? Eu lembro que eu acordei de manhã, tomei um café da manhã, convivi com as pessoas, depois eu almocei, aí eu saí, fui ao parque, porque ontem era sábado, ou fui ao shopping, né? Fui ao cinema. Depois eu saí, fui na casa de um parente. Quando eu digo isso, a mente de vocês imediatamente pode ir até o local. Porque é uma memória muito recente, ela está ali, né? Está perto demais. Então, puxa, o que eu fiz ontem? Tem gente que não lembra, tá? Tem gente que não sabe o que comeu, tem gente que não lembra. Mas aqueles que lembram, e espero que todos estejam lembrando nesse momento, é uma mente próxima, é uma mente rápida. Se eu pedir para vocês lembrarem da juventude de vocês, há uma dificuldade maior. A lembrança um pouco que se dilui. Então, assim, vocês vão lembrar fatos específicos na juventude ou até na infância. Vocês vão lembrar fatos específicos. Faleceu alguém, eu lembro. Fiz a formatura da minha escola lá da 8ª série, eu lembro. Então, coisas que você vai conseguir lembrar, mas você não lembra tudo. Você já esqueceu algumas coisas. Tem que fazer um esforço. Existe um exercício, inclusive, para fazer isso. Você faz a linha do tempo numa folha de papel, vai lá da primeira coisa que você lembra, né? Lá no começo, eu lembro que eu, com 5 anos, aconteceu um fato e eu lembro dele. E aí você começa, desses 5 anos para frente, você vai fazendo o risquinho na folha, o que é que você lembra. Aí depois você pega entre os 5 anos e o que você lembra e vê se você lembra alguma coisa nesse meio do caminho. Então, isso é um exercício de memória, né? Para que você não perca as coisas. Mas você ainda consegue lembrar algumas coisas. Se eu pergunto para você o que foi que aconteceu dos seus nascido, né? 9 meses, nascido, até 5 anos de idade, a grande maioria de nós, tirando eu, não vai lembrar. Porque eu lembro coisas com 4 anos, com 3 anos, mas é uma memória. Eu tenho algumas memórias, eu lembro coisas. Mas muitos de vocês podem se lembrar. Só que vai ficar muito mais difícil, está muito mais distante. Estou falando isso sobre a memória por quê? Porque quando a gente fala de lembrança do passado, nós temos o passado de hoje até 9 meses, e nós temos o que aconteceu antes disso. E aí, esse capítulo trata o 9 meses para trás. Né? Quais são essas lembranças? O que é isso? Como é que isso funciona? Como é que a gente consegue lembrar essas coisas? Mais uma vez, tem gente que lembra. Felizmente ou infelizmente, mas tem gente que tem condições de, olhando para esse mundo, lembrar. Mas são pouquíssimas pessoas que a gente ouve falar. Nós vamos ouvir muito crianças de até 7 anos, isso está explicado também nos livros, né? Crianças até 7 anos conseguem ter lembranças do passado. Aí, nós tivemos ocorrência em família da criança lembrar o endereço dela aqui em Jundiaí, né?
com 5 anos de idade, falar, eu morei nesta casa, meu pai era fulano de tal, minha mãe fulana de tal, meus avós e tudo mais. Consegui lembrar toda a família daquele... E aí, né, como o Jundiaí não é muito grande, passar em frente à porta e falar, eu morei aqui, ó. Então, assim, acontece isso com as crianças. Existe, com as crianças, uma proximidade muito grande ainda das questões espirituais. Então, elas vão se lembrar com um pouco mais de facilidade. Mas, quando a gente fala, então, em lembrança do passado, nós vamos ter que tratar uma palavra antes, que é inato, né? O que é a palavra inata? Que eu vou tratar aqui sobre as ideias inatas. E inato é aquilo que vem com o indivíduo, já está nele. Veio com ele isso, é inato dele. E aí nós vamos ter, eu sempre falo aqui com a etimologia total da palavra, né? Que nasce com o indivíduo inerente, características inatas, que não depende do aprendizado, da experiência prática, nem de sofrer influência externa. Então, assim, algo que já veio com você. E aí, nós vamos ter aquele povo que é fantástico. Nasceu e já sabe matemática. Nasceu e já... Você põe uma caneta na mão dele, né, um lápis, um lápis de cor, ele pinta, ele consegue fazer os traços. Ele é uma criança, ele tem 4 anos, 3 anos. Aí a gente vê muito na internet os vídeos, crianças tocando instrumentos musicais com uma perfeição fora do comum. Como assim? Eu não consigo bater no ritmo. E a criança está tocando violino, violão, violoncelo. Então, assim, é algo que tem nele. Outros falando línguas, né? Que vem com uma aptidão, uma facilidade com as línguas. O que acontece com esse povo? E por que acontece com ele não aconteceu comigo? Por que eu não sei falar inglês até hoje? Alguma coisa tem a mais aí. E a gente precisa olhar para isso. Mas não olhar com o olhar do espanto, o olhar do fantástico, que esse é o problema, né? O olhar sempre é o olhar do fantástico. Algumas pessoas, eu me lembro muito bem, eu fui músico por um tempo, e aí, eu brinquei aqui que eu não sei tocar o bumbo aqui, mas pelo menos alguma coisa eu sabia, agora já não lembro mais também. O menino que estava tocando na banda com a gente, ele tocava todos os instrumentos, só que ele tinha 16 anos. Ele tocava violão, bateria, baixo, guitarra, teclado, flauta, ele tocava tudo. E a gente, tá. Ele dava aula pra gente, a gente ia ensaiar, ele falava, olha, esse aqui tá fora do tom aqui, ó. Ô, peraí, pega daqui esse instrumento, ó, assim que toca essa música. Só que ele tinha só 16 anos. Então, assim, vem na pessoa, no indivíduo. Mas como é que isso se processa? Nós somos seres que estamos vivendo uma experiência agora. Então, alguém aqui pode ser médico, dentista, advogado, engenheiro, né, matemático, professor. Nós estamos nesse mundo vivendo essa experiência agora. Então, tudo que você está aprendendo agora é seu. Você está aprendendo algo que você vai levar para sempre. É seu isso que você aprendeu agora. Aprendi a andar de bicicleta para sempre. Ah, mas agora eu fui para outra vida. Essa informação está em você. Resta saber se para a sua experiência próxima haverá necessidade desse tipo de acesso. E aí, Platão, quando falava das ideias inerentes aqui, das ideias inatas, ele dizia que o jeito dele explicar isso, ele falava assim, antes de você vir para este mundo, você entra numa grande sala e vai pegando aquilo que te ajudará na sua experiência. E eu achei muito interessante isso, a visão que ele tinha. Você passa numa grande sala e vai vestindo uma roupa. Então, aí você pega, não, eu vou precisar desse terno, pega o terno. Vou precisar desses shorts, pega os shorts. Vou precisar do tênis, pega o tênis. Então, assim, eu vou precisar desse conhecimento matemático, então pego isso. Eu vou precisar desse conhecimento de medicina, então pego isso. E trago comigo para a próxima experiência.
Então, veja que muitas das coisas que vocês tendem a fazer, por exemplo, quem gosta muito de cozinhar, entra na cozinha, aquilo é uma mágica para a pessoa. Você fica lá sentado e fala, hã? Ele pega isso, pega aquilo, pega isso, pega aquilo, está dentro da panela, de repente põe no prato, você come, maravilhoso. E você não consegue nem repetir o que a pessoa fez. Mas está nela, ela tem isso já, a informação. Mas quanto é que você pôs de isso? Não sei, é uma porção. Mas quanto é que você pôs de farinha? Não sei, é uma porção. É sempre porque está nela. Eu que não tenho essa aptidão, me dá a receita e mesmo assim vai ficar mais ou menos, talvez vai queimar, porque eu não fui lá na sala e peguei essa caixinha para mim. Mas peguei outras caixinhas. Outras vieram. Entendeu? Por quê? Porque são as coisas que eu preciso, as informações e os conhecimentos que eu preciso para estar aqui agora, para poder fazer o meu processo de evolução acontecer. Não me importa nada se eu vou fazer uma ação de matemática. Eu vou dar um exemplo bobo. Eu vou fazer uma ação que exige muitos cálculos. Não me importa trazer medicina nesse momento, mesmo que eu já tenha sido médico. Não vai me atrapalhar, na verdade, porque agora a minha missão é utilizar os cálculos matemáticos para chegar até uma determinada solução de algum problema. Mas eu estou falando de coisas complexas, nós temos coisas mais simples, né? Ser bom pai, ser boa mãe, isso tem que vir na gente também. Né? A gente fala aqui da evangelização infantil, desses cuidados com essas crianças, isso também é algo que vem em cada um de vocês, que já está em cada um de vocês. E vocês têm esse cuidado aqui, vocês têm a oportunidade de utilizar essa ferramenta que vocês já tinham. Quantas pessoas não vêm, principalmente quando a gente ouve falar das mulheres, muito menos dos homens, mas as mulheres eu já ouvi muito. Eu preciso ser mãe. Eu quero ser mãe. De onde vem isso, gente? Vai passar todo esse perrengue aí, que a gente sabe como é que é. É uma aptidão. É algo que veio em você, que veio forte. E por isso estamos todos aqui, porque se não tivesse uma mãe dizendo que queria a gente, nós mesmos não estaríamos sentados aqui agora. Essa é a oportunidade que a gente tem. Então, vamos lá. Nós vamos falar de lembranças do passado. Tem um estudioso, né, dos Estados Unidos que começou a fazer... Começou não, ele fez vários estudos e começou a pegar os casos de pessoas que lembravam de suas infâncias e de suas moradias como adulto. Né? Então, eu como adulto lembro que morei na Nova Zelândia e o endereço era a Rua X, número Y, e aí ele pegou esse caso, pôs debaixo do braço e foi na Nova Zelândia. Para identificar, você está dizendo para mim que o seu nome era tal, então tem registro. Né? E que as pessoas, quando lembram disso, elas lembram de tudo, tá? Tem muita gente que lembra de tudo. Lembra o ano, lembra a casa que morava, a cor da casa. Porque é o mesmo que você fez o teste, a experiência agora, de lembrar o que você comeu ontem. De lembrar como é que foi a sua experiência na formatura da 8ª série. É a mesma. Só que a pessoa lembra com uma nitidez incrível. Então, o que ele fez? Ele pegou esses casos e foi nos locais para pesquisar, para saber se realmente isso acontecia. Porque o estudioso, o que ele quer é provar, ele quer comprovar aquilo, né? Então, e o que para nós é ótimo, né? Porque o espiritismo, ele trata das questões dessa forma, a gente comprova as coisas. Aqui, né, não é o achismo. Né? Até para fazer a codificação, Kardec mandou as perguntas para vários lugares do mundo. Olha a dificuldade que o Kardec teve, porque o mundo hoje é na internet, né? Quero fazer uma pergunta para alguém lá na Zâmbia, eu mando daqui, a pessoa vai responder. Ele não, ele tinha que fazer uma carta, colocar no navio, esperar 30, 40 dias para chegar no local, aí o pessoal ia fazer, né, o que tinha que ser feito, responder as perguntas, escrever com clareza e mandar para ele de volta.
demorar mais 30, 40 dias para chegar no navio, esperando que o navio não afundasse. Chega aqui, pega, compila. Então, assim, é um trabalho muito árduo para fazer isso. E aí, esse estudioso pegou e falou, vou fazer esse caminho de descobrir se realmente essas pessoas estão falando a verdade, se elas não estão inventando isso. E a constatação, esse estudo está na internet também, que realmente essas pessoas existiram nesses locais e que elas têm história lá. Então, tem o nome delas, tem registro, né? Porque o mundo mais antigo, os registros existem, né? Desde que começou a escrita, os registros estão lá. Então, ele conseguiu comprovar essa lembrança. E aí vem um problema, né? Que aí você lembra dessas coisas. Você lembra disso. Por que eu não lembro de tudo, então? Porque Deus, na sua infinita bondade, na seu infinito amor por nós, não nos permite lembrar das coisas que vão prejudicar a nossa experiência agora. E eu sou muito claro em dizer que é muito fácil eu lembrar que eu era um rei, que tinha 1000 pessoas que me atendiam diretamente, ou seja, era no ato, 1000 pessoas me atendiam, fora todos os meus súditos que estavam, sou o rei, né? Meus súditos que estavam à minha mercê, mas como é que eu fui como rei? Estou falando como rei, eu vou descer ainda. Como é que eu fui? Eu fui um bom rei? Eu tratei bem essas pessoas? Eu fui aquele que castigava porque a pessoa não limpou meus pés direito? Porque não me deu banho direito? Não sei quem já assistiu bastante filme sabe que era assim a coisa, né? Me dispa, me banhe, né? Então, assim, como é que foi essa experiência? Mas aí, eu saí da minha condição de rei, não sou mais rei agora. Fui para uma outra vida. E agora não sou mais rei, agora sou um soldado. Como é que eu fui como soldado? Eu fui alguém que atendia as pessoas, eu fui lá, guerreava, né, em nome de X lá, do outro rei agora, né? Que não sou mais eu. Deixei de ser soldado agora. Agora eu sou uma serviçal. Como é que eu fui como serviçal? Eu fui uma cozinheira. Como é que eu fui como cozinheira? E minhas vidas foram passando com experiências e eu, né? Aí eu vou ser um pouco mais duro. Aí agora eu estou na guerra. Né? Eu cheguei o momento em que está lá a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E eu estava lá. E como é que eu fui? Como soldado, como comandante? Como que eu fui? Eu me neguei a apertar o botão do gás? Ou eu apertei o botão do gás? Por que Deus não permite que eu lembre disso? Porque eu me sentiria tão mal agora e sinto vontade de chorar só de lembrar disso, que eu não resistiria. Seria muito duro para cada um de nós se a gente lembrasse o que a gente fez para o nosso irmão que nasceu na mesma casa, para a nossa mãe, para o nosso pai. É muito difícil isso, é muito duro isso. E nós precisamos estar atentos, porque a gente, quando fala disso, às vezes se pergunta, por que Deus não deixa que eu lembre? Por quê? Porque eu quero lembrar da coisa boa. Por que eu não lembro que eu tocava piano, violão, violino? Mas por que eu não lembro o que eu fiz com aquela pessoa que convive comigo hoje? Porque talvez eu não estaria convivendo. Por que eu não lembro quem foi o filho que está na minha casa hoje? Porque nós precisamos fazer o exercício do amor. Essa é a nossa permissão. Seria muito fácil, porque assim, eu dei o exemplo das pessoas que lembram, mas não nos é permitido lembrar de tudo. Sofreríamos muito, seria muito dolorido. Não é essa a nossa missão. A nossa missão é evoluir. E a gente já está regredindo muito quando a gente olha para uma guerra em 2022. Não tem o que justifique, depois de tudo que a gente já viveu,
um país ter 5.832 bombas e o outro ter 6.479 bombas. Então, os dois... Olha, eu tenho aqui isso aqui. Que uma só, se fosse lançada lá no Anhangabaú, em São Paulo, a gente estaria sentindo em Jundiaí. Uma. Eles têm 5.000 e 6.000. Total, 11.000. Então, entende que isso ainda está muito longe de você ter condições de lembrar do seu passado e poder usar o seu passado em benefício. Que você olhasse, olha, puxa vida, apertei o botão lá, e agora? Todas essas pessoas que eu estou atendendo aqui no hospital, no HU, quem são? Todas essas crianças que eu estou dando aula lá na favela, quem são? E todas as crianças e as pessoas que eu estou atendendo aqui, quem são? São essas as pessoas que estão voltando para que eu tenha a oportunidade de refazer a minha experiência. É a oportunidade que eu tenho. Porque a nossa missão é conviver. Nós não podemos perder isso de vista nunca. A minha missão em relação a vocês é conviver com vocês. Quanto melhor eu fizer isso, mais fácil é a minha passagem. Ah, Wilson, mas tem muita dor no meio desse caminho. Vai ter. Porque você está imbuído em abraçar. Mas nem todo mundo quer o seu abraço. Porque você não lembra o que você fez. Ele também não lembra o que foi feito. Mas ele sente. E você também sente. Não tem pessoas que a gente conhece e meio que se afasta? Você fala, puxa, eu não me senti bem com essa pessoa. E aí está o esforço. Ah, lógico, essa pessoa está me gerando prejuízo financeiro, psicológico, emocional, qualquer que seja ele. Eu me afasto. Porque ainda não é o momento, ainda não está, a oportunidade não está acontecendo para nós dois. Mas eu tive a oportunidade e fiz o caminho para a frente. Eu dei esse passo. Muito difícil de fazer isso, tá? Ninguém está aqui para dar uma fórmula. Nós já tivemos aqui, eu fiz uma palestra na semana passada e eu falava sobre paciência. Mas eu falava, vamos aprender paciência com Jesus. Porque Jesus foi super paciente. Jesus, grande governador do universo. Né? Ele não é Jesus porque veio ao planeta Terra. Ele é o Cristo, o grande governador desse orbe todo. E aí ele veio com a primeira revelação. A revelação veio todos os escritos e os profetas. Eles vieram aqui e falaram de tudo, para todo mundo. Olha, precisa amar uns aos outros. Veio Platão também, veio, né? Vieram vários antes dele. E disseram, olha, você precisa amar o seu irmão. Você precisa amar o próximo. Todos eles disseram isso. Muito bem. Pegaram lá a Torá, né? Pegaram todos aqueles livros e fizeram a idolatria, né? Então, ó, eu sei isso, você não sabe, ninguém fez a coisa que ia fazer. Aí Cristo falou, puxa vida. Tá bom, vai, vocês não entenderam? Eu vou lá então. Segunda revelação. Cristo vem e diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Alguém escutou? Quem que ouviu isso? Falou, ó, agora esqueçam tudo isso, tudo. Eu estou aqui para dizer uma coisa que já vai resolver o problema de vocês. Esquece dos profetas, esquece tudo que vocês já viram. Faça só isso aqui, só essas duas coisinhas. Ama a Deus e o seu irmão. Está resumido aí, para você não ter que ficar lendo tudo aquilo. O que a gente fez? Escreveu tudo de novo, para poder olhar para essas duas falas aqui. Então, a gente está, de novo, fazendo o exercício, e assim, aí beleza, segunda revelação. Cristo veio e foi embora. Aí ele respirou de novo, com muita paciência, e disse, então vamos para a terceira revelação. Que não está só no Espiritismo, tá? É o Espírito de verdade.
E a gente tomou para nós aí o Espírito de verdade, mas o Espírito de verdade está em tudo, né? Está em tudo que acontece, em todas as coisas que a gente vê por aí. Tentando falar para o ser humano o quê? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Continua, então, o movimento de fazer entender duas coisas. E a gente, não estou aqui, eu já falo, sempre falo isso, não estou aqui com o objetivo de condenar ninguém. O primeiro ouvido aqui é o meu, né? A gente ainda está discutindo o trânsito. Não faz mais sentido. É o seu irmão que está lá dirigindo do outro lado, que aprendeu igual você na autoescola ruim que a gente tem. E a hora que ele fecha você por motivos N, primeira coisa que você faz é pôr o braço para fora. Ou bater no volante, indignado. Como é que alguém se dignou a cruzar o seu caminho e fazer você frear bruscamente o seu carro? Entende que ainda está dentro da gente isso? Sai de dentro da gente, a gente ainda fica nervoso, bravo com coisas sem sentido. Que depois que passa, você fala, puxa vida, me tirou do meu centro. Né? Quando há a frase, perdi a paciência, me desculpe, mas você ainda não tem. Não tem. Não se perde a paciência. Ou você tem, ou você não tem. E aí, nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos olhar para a gente. Por quê? Porque a gente está olhando para alguém imbecil lá do outro lado que está soltando bomba. Mas nós soltamos pequenas bombas todos os dias. São nossas bombas mentais. Nós somos seres com um poder fantástico, que é o poder da mente. Mas a gente não usa. Ou a gente pensa que usa. Porque a gente até pede para Deus as coisas, né? Senhor, por favor, me dá um carro novo, me dá uma casa nova. Né? A gente pede para Deus. Mas a gente, quando recebe essa graça, né? A gente vai lá e compra o carro novo, a gente não se digna nem agradecer. A gente esqueceu que falou alguma coisa nesse sentido. Porque a gente, na verdade, não está pedindo para Deus. Deus não vai te dar um carro novo. Não vai fazer isso. Deus não vai te dar uma casa nova. Mas Ele vai te dar o ânimo. Ele vai te dar a força para ir trabalhar, para poder conquistar aquilo que você quiser. Mas você vai pedir para Deus paciência também. Mas Deus não vai te dar paciência. Ele vai te dar as condições de provar que você tem paciência. O cara vai te fechar no trânsito. Seu filho um dia vai estar tão chato que você vai ter que repensar algumas coisas, porque senão você vai agredi-lo. Entende isso? É aí que está a experiência que a gente veio para viver. A nossa experiência é se controlar, é experimentar. Você vai passar, você vai se irritar sim. Você vai se irritar no trânsito, você vai se irritar com o seu filho, você vai se irritar com sua esposa, seu marido, com o seu trabalho. Você vai se irritar. Mas a minha pergunta é, o que você fez depois disso? Você repensou? Você parou para... Ou não? Continuei explodindo. Amanhã eu faço igualzinho. E a gente vai mexer esse caldeirão várias vezes. Quando a gente está dando palestra aqui, todos os palestrantes, eles estão falando do nosso comportamento. Porque o objetivo nosso é evolução moral. A gente vai falar sempre sobre isso. Estamos aqui para viver uma experiência terrena para evoluir moralmente. E a nossa moral é essa. É melhorar-se. No que diz respeito ao egoísmo, vaidade, orgulho. É aí, porque não tem mais. O que você vai fazer? Para onde é que você vai caminhar? Você só tem esse caminho. Opa. Estava colocando acento ao contrário. Então, lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, para quem tiver a curiosidade, nós temos algumas perguntas falando sobre lembranças do passado. Né? A questão 218, 218A e B, 219, 219
220, 220A e 221 e 22. E nessas questões, Kardec, olha só, algumas questões. Ele pergunta assim, ó, encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu em outras existências? Então, assim, lá dentro da doutrina você tem condições de estudar sobre isso, de ter a informação quando você quiser. E aí a resposta foi, guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas, do qual eu já falei. Questão 218A. Não é, então, quimera a teoria das ideias inatas? E os espíritos respondem, não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem, liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Tá? Então, eu vou pedir a vocês que a hora que tiverem uma oportunidade e quiserem pensar um pouco sobre esse assunto, dá uma olhadinha no Livro dos Espíritos. E assim, eu falo isso para todas as questões que vocês tiverem. Né? Ah, puxa vida, tô com uma dúvida em relação ao assunto X, em relação ao comportamento, pode dar uma procuradinha que tem na doutrina. Né? Você entra no Google, coloque o assunto, ou então, nós temos um estudioso em Piracicaba, que eu tive a oportunidade de conhecer, que ele criou o Vademecum Espírita. Né? Para quem não sabe o que é o Vademecum, é um grande dicionário do que você quer estudar, do que você quer conhecer. Então, se você falar, eu queria ver o Vademecum da medicina, e você colocar lá pâncreas, ele vai escrever pâncreas e vai dizer todos os livros que existe a palavra pâncreas no Brasil, no exterior, dependendo do tipo de pesquisa que você faça. E aí ele criou o Vademecum Espírita. Né? Você entra na internet, coloca lá Vademecum Espírita, vai aparecer o ícone dele, você entra lá e pesquisa e você tem a oportunidade de ver tudo. E lá mostra todos os livros que você pode ler sobre determinado assunto espírita. Somente com uma palavra. Você pesquisa com uma palavra, você consegue saber, tem 40 livros falando do mesmo assunto. E aí, se você quiser, clica lá, aí né? Não precisa comprar todos os livros, eles estão todos na internet. Você copia nome do livro, assunto e quem escreveu, o autor. Pode copiar a linha inteira, vai lá no Google, coloca isso lá, clica, vai aparecer um livro em PDF, que é o livro que você está procurando. Já chega até no assunto que você quer. Então, assim, está muito mais fácil hoje pesquisar e saber todos esses assuntos. Mas para não me alongar mais, que agora acabaram... Eu olhei lá, já olhando para você, eu sabia que você ia apontar para mim. É que o tempo vai acabando, né, gente? Eu sei que... Tá? Então, já... Olha lá. Tá. Então, o que nós temos aqui? Eu trouxe para vocês rapidamente só a lembrança da parábola do bom samaritano. Eu sei que vocês lembram, mas eu vou relembrá-los rapidamente. Então Jesus estava sendo, como sempre, tentado por todo mundo, né? Para que ele falasse uma besteira e fosse preso, fosse excomungado. E aí ele falando sobre a caridade, sobre a bondade humana, ele fala sobre a parábola do bom samaritano. Passava por uma estrada uma pessoa que foi tomada de assalto. Os assaltantes levaram tudo, bateram nele e deixaram ele sangrando na estrada, desmaiado. Passou por lá um sacerdote, deu bola, atravessou a rua e foi embora. Passou um levita e fez a mesma coisa. Passou por ele e foi embora. E passou um samaritano. E aí a gente vai lembrar falando um sacerdote, todo mundo sabe que é um sacerdote. O levita também era alguém daquela época conceituado, e o samaritano, que não acreditava muito em Deus, nessas coisas aí, ele não acreditava em nada disso. Mas ele foi tocado pela bondade. E ele acolhe essa pessoa que está lá na estrada e leva para uma hospedagem, dá 2 denários para a pessoa da hospedaria e diz, olha, tudo que ele precisar, você, por favor, atenda. Quando eu voltar, se tiver passado desse valor, eu ressarço você, mas atenda ele. E aí Jesus diz, viu, quem é que foi o mais amoroso desses 3? E nós estamos aqui para lembrar disso. Você não precisa acreditar em nada se você não quiser.
Você não precisa exercitar nenhuma coisa mirabolante se você não quiser. Mas exercite o amor. Sempre, o tempo todo. Nós que estamos envolvidos na doutrina, estamos ouvindo da doutrina o tempo todo, temos a condição de exercitar isso se quisermos. Quem não conhece nada disso também tem. Por quê? Porque o amor está em todos nós. Nós viemos todos com o mesmo... Nesse nós passamos na sala, pegamos a roupa e era essa roupa do amor. O amor e a caridade têm que ser o nosso balizador nessa vida. Nós já passamos por muitas vidas em que esquecemos disso. Mais uma vez, não podemos deixar de lembrar que é por isso que nós estamos aqui. Amar ao próximo. Que todos aqui amam a Deus. E eu preciso lembrá-los que Deus está no próximo hoje. Ele está naquele que sofre na guerra, naquele que sofre aqui na rua, né, nas pessoas que passam por dificuldades. Né, e a gente muitas vezes se esquece que pelo menos um pensamento seja lançado sobre essa pessoa que sofre. Porque esse poder você tem, e isso é de graça. Emitir um bom pensamento, aplicar um passe, né? Como já ouvi quando eu entrei no Espiritismo, é um passe, um copo d'água, a gente não nega para ninguém. Então, se você tem a oportunidade de fazer pelo menos uma mentalização para alguém que sofre, faça isso. Isso vai contar muito no exercício que você está fazendo da escalada, para um dia poder fazer mais que isso. Essa é a nossa oportunidade. Então, eu espero, graciosamente, que vocês aí da internet, que estão me ouvindo, vocês aqui do salão, estejam se sentindo bem depois das minhas palavras. Eu agradeço muito essa oportunidade, sempre. Eu sou aquele que tem condições de falar. Muitos dos nossos não têm essa condição. Mas eu tenho. Eu vim com essa... Se tem alguma coisa que eu peguei lá naquela salinha, foi o dom da fala. Então, eu aproveito dela para poder falar um pouco sobre aquilo que eu acredito, aquilo em que eu me balizo para que a minha vida seja sempre melhor. Ok? Então, nós vamos... não vamos abrir para as perguntas hoje, né? Nós estamos nesse primeiro momento voltando, mas eu prometo que na próxima vez eu vou parar uns 5 minutos antes, que é para poder fazer... Eu sempre, quando olho no relógio, já foi. Ali já está faltando 1 minuto só. Então, nós vamos fazer aqui agora as vibrações. Para o pessoal da internet, eu já vou fazer a vibração com o passe. E aí, para aqueles que estão em casa e quiserem fluidificar a água, por favor, mantenham aí os 200 litros d'água aí para poder fluidificar, tá tudo bem, pode pegar aí, mentaliza a caixa d'água aí, ó, tá tudo certo. Coloque aí então uma garrafinha, um copo d'água, para que a gente possa fazer essa fluidificação. Vocês mentalmente, se tiverem deixado em casa também, fluidifiquem a água, né? Ou cheguem em casa, é só impor as mãos e pedir ao Pai que essa água receba os lenitivos necessários, e isso vai acontecer. Todos nós temos essa condição, porque não é um poder, é uma condição. Tá? Então, quando você estiver lá atribulado, falar, puxa vida, agora eu queria uma água fluidificada. Coloque um copo d'água, impõe as suas mãos, faça uma oração, e sua água está fluidificada, porque os espíritos estão todos à nossa mercê sempre. Né? Estão todos para nos atender aos nossos pedidos e chamados. Ok? Então, vou pedir que fechem os olhos, que tranquilizem o coração, que elevem o pensamento a Deus nesse instante, a Jesus, nosso Pai. Sintam a energia que vem do alto. Permitam que a espiritualidade nesse momento envolva a cada um de vocês, a cada um de nós. E que essas energias sejam derramadas sobre nossas cabeças. Que possamos sentir
que essa energia começa a lavar o nosso corpo físico, entrando pelo nosso coronário, lavando o nosso cérebro, todo o nosso sistema auditivo, visual, nossa garganta, laringe, faringe, cordas vocais. E essa energia vai descendo como uma água, lavando os nossos músculos dos ombros, tirando o peso que muitos de nós tendem a carregar todos os dias. Entregue esse peso à espiritualidade. Permita que essa energia continue descendo, passe pelos seus pulmões, fígado, rim, baço, pâncreas, estômago, intestino, coração. Permita que sejam retirados todos os miasmas e formas de pensamento de dentro do seu corpo físico. E essa energia continua descendo, desce pelos braços, pelas mãos, pela cintura, pelas pernas, pelas genitálias, pelos pés, saindo lá pela planta dos pés, se derramando. Se sentindo em paz e tranquilo, mentalizem os seus lares. E que essa energia possa lavar todo o ambiente das suas casas. Entrando pela porta da sala e iluminando todos os cômodos, quartos, banheiros, cozinha, sala. Permita que essa energia vá varrendo todos os miasmas e formas de pensamento que estejam impregnados em suas paredes. Concentre-se na sua cama. Esse é o lugar onde você fica parte do seu tempo. Energize o seu quarto. Enquanto se mantém mentalmente em paz e tranquilos, peço a todos que vibrem por aqueles que estão nesse momento nos ouvindo pela internet, que eles recebam da espiritualidade e de nós, da nossa energia, o passe. Que essa energia flua com amor, na luz. Que essas águas possam ser fluidificadas e que os lenitivos necessários estejam depositados para que se possa cuidar daquilo que seja a necessidade de cada um. E mais uma vez, voltando a nós outros, que estejamos bem, estejamos em paz, que possamos agora respirar profundamente e ao exalar, voltar para o corpo físico tranquilamente. Que possamos respirar mais uma vez profundamente e ao exalar, sentir que estamos em nós, que estamos bem, que estamos com saúde e em paz. Respiremos mais uma vez profundamente e ao exalar, que possamos abrir os olhos, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Todos bem? Todos voltaram? Todos em ordem? Então, está bem. Então, agora eu vou pedir a vocês que se mantenham tranquilos para que o passe aconteça. Já. A vocês, meu muito obrigado pela paciência, pelo tempo. Um grande abraço. Fiquem bem.